Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde maravilhosa, nesse dia lindo que Deus tem nos proporcionado mais uma vez. Aprove Deus me permitir vir aqui e entrar ao vivo para compartilhar aqui com os irmãos uma breve reflexão bíblica de um breve texto da Palavra de Deus, como sempre digo aos irmãos, no objetivo de edificar a fé dos irmãos, fortalecer a fé da igreja, do corpo de Cristo, da família da fé. Este é o principal objetivo de eu vir aqui e transmitir aos irmãos uma palavra de Deus, uma reflexão bíblica, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Que Deus, desde já, abençoe você, a sua vida, a sua casa, sua família, seus filhos. Que a boa mão do Senhor, uma vez mais, esteja estendida sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, e tenho a certeza que Deus tem reservado neste dia tão abençoado, tão especial que o Senhor tem nos concedido. Deus tem reservado também uma bênção toda especial da sua parte para mim e para você. Esperar os irmãos chegarem por aqui, os irmãos que puderem adentrar para interagir, para juntos aqui aprendermos com Deus, aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração, nosso mestre por excelência. Como sempre digo, ninguém nunca pregará como Jesus pregou, ninguém nunca ensinará como Jesus ensinou. Obviamente, ninguém nunca vai pregar da mesma forma que Jesus pregou. Na dependência do amado Espírito Santo, na condição de ministros do Evangelho que somos, nós pregamos sob inspiração do amado Espírito Santo, o Paráclito Divino, o Consolador, deixado por Jesus aqui na terra, juntamente com a Igreja, o nosso ajudador, o nosso amigo, que está do nosso lado e mora dentro de nós. O Espírito da Verdade, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, neste momento, eu gostaria de estar aqui lendo um texto bíblico, um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25, e eu gostaria de ler com os irmãos até o versículo de número 34. Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Gostaria de deixar aqui uma breve reflexão bíblica dentro deste texto, dessa narrativa, e falar aqui um pouquinho sobre este grande milagre que Jesus operou, realizou durante o seu ministério terreno, dentre os muitos milagres que Jesus realizou quando peregrinou por essa terra, na sua curta trajetória de 3 anos e meio, quando ele esteve por aqui, por esta terra, por este mundo, cumprindo a sua missão. Jesus Cristo curou muitos enfermos, Jesus Cristo ressuscitou mortos, purificou leprosos, Jesus Cristo curou paralítico, fez o surdo ouvir, fez o cego enxergar. Milagres sobrenaturais que só Ele pode fazer, que só Ele tem a condição e é capaz de realizar na vida de um ser humano. Então eu gostaria de enfatizar aqui brevemente e refletir brevemente em um dos muitos milagres realizados por Jesus durante o seu ministério e a sua trajetória aqui na terra. Os irmãos que vêm chegando são todos bem-vindos. Deus abençoe. Irmã Bárbara, Deus abençoe a sua vida. Estamos orando, eu e minha esposa estamos orando pela sua vida. Pode contar sempre conosco. As portas da nossa congregação estarão sempre abertas para receber a irmã, para ajudar a irmã a interceder pela irmã. E todos quantos irmãos que têm adentrado por aqui, que estão aqui, juntamente comigo neste momento, para interagirmos aqui e aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Nossa congregação se chama Monte Oreb e é situada
Estrada João Antônio da Silveira, numeral 6092. É o endereço da nossa igreja, da nossa congregação. Os nossos dias de culto são quartas, sextas e domingos. Quartas e sextas às 20 horas. E aos domingos a gente inicia um pouco mais cedo, às 19 horas, até às 20h30, no máximo 20h45, 9 horas da noite. No domingo liberamos os irmãos mais cedo. Então a nossa igreja está situada ali, reforçando o endereço. Estrada João Antônio da Silveira, 6092. Anota aí o endereço, o dia que você puder, quiser e sentir no seu coração, não interferindo nos seus compromissos, né, na sua congregação, você será bem-vindo para nos visitar e ali juntamente se alegrar e cultuar a Deus conosco. Deus abençoe a todos os irmãos. Então vamos ler aqui a narrativa bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a seguir. Vamos ler. Deus abençoe meu querido irmão Moisés Brum. Deus abençoe. Está aí em RJ, né? Rio de Janeiro. Nosso amado irmão Moisés, meu contemporâneo, grande servo do Senhor, instrumento de Deus. Deus te abençoe, irmão Moisés, uma satisfação ter o irmão por aqui interagindo, incentivando, motivando. Deus abençoe, irmão, a sua família, o seu ministério, aí nessa cidade maravilhosa e abençoada que é o Rio de Janeiro. Deus abençoe. Um grande abraço. Então eu quero partilhar aqui com os irmãos Marcos, capítulo 5, versículo 25 a seguir, que diz o texto bíblico. E certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e que havia padecido muito com muitos médicos, tendo gastado tudo o que tinha, e nada disso tinha aproveitado, antes indo a pior. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu em seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra a virtude, em outras traduções poder, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? E ele, Jesus, olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e se prostrou diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada, ou seja livre deste teu mal. Ou, em outras traduções, seja livre deste flagelo. Meus queridos irmãos, sem ser enfadonho aos irmãos aqui, mas venho aqui mais uma vez por direção de Deus, por orientação do Espírito Santo do Senhor, no objetivo, como sempre digo, de edificar a fé dos irmãos, de edificar a fé do povo de Deus, por intermédio da palavra do Senhor, que é o alimento da nossa vida, da nossa fé e do nosso corpo cristão. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela robustece a nossa fé, a nossa vida espiritual. E a palavra de Deus também é a bússola que está nos direcionando para o céu, para as mansões celestiais. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. A palavra de Deus, no Salmo 119, o salmista exalta ela de forma digna, de forma brilhante e impactante. O Salmo de número 119, um salmo mais extenso da Bíblia Sagrada, e segundo muitos estudiosos foi escrito por Esdras, que era um grande conhecedor da lei de Deus, um homem muito sábio, um profundo conhecedor das Sagradas Letras. Segundo muitos estudiosos, Esdras escreve o Salmo 119, e no Salmo 119, a partir do versículo 9, Esdras, ele está dizendo que o jovem purificará o seu caminho, o servo, a serva de Deus, enfim, todo cristão. A única forma de purificarmos o nosso caminho, a nossa vida, a nossa conduta, é observando de acordo com a palavra de Deus
E no verso 11 ele diz que escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. Se você ver o Salmo 105 do capítulo 119, o verso 105, ele segue exaltando a palavra de Deus. Você vai ver ele chamando a palavra de lâmpada para os pés, de luz para o caminho. Enfim, a palavra de Deus é a bússola que está nos conduzindo às mansões celestiais. Então, meus queridos irmãos, aqui nessa tarde, direcionado pelo Espírito Santo, eu venho no Evangelho Sinótico de Marcos, do evangelista Marcos, exatamente aqui no capítulo 5, versículos de número 25 ao 34, que foi a perícope, a porção, a parte do capítulo 5 que eu li com os irmãos, em especial para partilhar com os irmãos aqui, esta porção da Bíblia Sagrada. Esta narrativa, esta história, este milagre, registrado aqui a partir do versículo 25, na vida desta mulher que a Bíblia Sagrada não nos revela o seu nome, mas nos deixa bem claro a situação pela qual ela estava passando, o seu problema, a sua adversidade, está no contexto do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E se regressarmos 25 versículos atrás, os versículos anteriores ao versículo que eu li com os irmãos, nós vamos ver que estes versículos estão inseridos no contexto do capítulo 5. Deus abençoe a missionária irmã Ana Ramos. Bom tê-la por aqui. Sempre um prazer enorme. A senhora sabe do carinho, do respeito, da admiração que eu, minha esposa, minha família nutrimos pela senhora. Deus abençoe a senhora e a cada dia lhe conceda a sua graça. E abençoe ricamente este ministério abençoado, a arca da aliança do poder de Deus. Deus abençoe este lugar abençoado. Cada vez mais. Então a narrativa do versículo 25, a seguir, que eu li com os irmãos, até o versículo 34, está no contexto do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que, a princípio, Jesus Cristo, ele liberta um endemoniado gadareno, aquele homem que vivia nos sepulcros, aquele homem que tinha a sua morada no cemitério, um homem totalmente escravizado, subjugado pelas forças satânicas e antagônicas da maldade. A Bíblia não revela o nome deste homem, a sua idade, detalhes da sua biografia, da sua vida, mas a Bíblia nos diz que este homem vivia e morava no cemitério da cidade, da região de Gadara. Um homem subjugado, um homem escravizado por Satanás. Mas Jesus adentra na sua trajetória missionária, na sua trajetória terrena, de milagres, de cura, de salvação, de libertação, de alcance aos perdidos. Jesus Cristo, ele entra na região de Gadara e ele chega neste cemitério da cidade. Ele passa pelo cemitério da região de Gadara, onde estava este homem. Conhecemos a narrativa bíblica. Este homem que tinha cerca de uma legião de demônios sobre o seu corpo, e calcula-se que uma legião do corpo romano era composta por 6.000 homens, 6.000 soldados. Então calcula-se que este homem tinha aproximadamente 6.000 demônios sobre o seu corpo. Imagina os irmãos, este ser humano estava completamente dominado, subjugado e escravizado pelas forças demoníacas. Aos olhos humanos, ele morreria daquela forma. Aos olhos humanos, ele iria perecer naquela circunstância, naquela vida de escravidão, de opressão maligna. Ele vivia no cemitério totalmente desajuizado, porque é isso que o diabo faz com a vida, ele não brinca, né? Sabemos que os objetivos dele são matar, roubar e destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele não brinca com o ser humano, a Bíblia diz que ele está rodeando a terra e passeando por ela, causando todo tipo de males, de doenças, de pestes, de destruições. E a Bíblia diz também em 1 Pedro que ele está ao derredor como um leão rugindo e buscando a quem possa tragar. Portanto, sabemos que Satanás está bem vivo e ativo no planeta Terra.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus pisa a planta dos seus pés na terra de Gadara, nós sabemos que Jesus confronta aquelas forças maléficas, aqueles demônios, aquela legião que estava ali subjugando e escravizando aquele homem, aquele ser humano. E Jesus Cristo, através do seu poder sobrenatural, incomparável, ilimitável, Jesus Cristo transforma aquele homem. Estou resumindo aqui para os irmãos, contextualizando, para chegarmos aqui à história da mulher hemorrágica. Então Jesus Cristo liberta este homem, este gadareno. E a Bíblia diz que depois dele estar liberto, depois de Jesus ter mudado a história da sua vida, depois de Jesus ter ajuizado aquele homem, depois de Jesus Cristo ter transformado ele em um vaso de honra, em um vaso de valor, depois que Jesus provoca uma libertação extraordinária na vida daquele homem, a Bíblia diz que, em sinal de gratidão, em um gesto de humildade, ele desejava estar com Jesus no seu barco. Depois que estava ali liberto, transformado, mente nova, coração novo, vida nova, porque é isso que Jesus faz. Ele dá um novo coração, ele dá uma nova mente, ele dá uma nova vida, ele escreve uma nova história ao mais vil pecador, assim como escreveu na vida de tantos outros personagens bíblicos aqui que nós sabemos. A mulher samaritana no poço de Jacó, Zaqueu em Lucas capítulo 19, Saulo de Tarso transformado em um Paulo e foi um grande missionário, e tantos outros personagens que Jesus transformou em um vaso de valor, que Jesus alcançou por intermédio da sua graça salvadora, porque Efésios 2:8-9 diz que somos salvos pela graça, não pelas obras, não por merecimento, não pelos dons, talentos que tenhamos, mas simplesmente pela graça. Graça ao favor imerecido de Deus sobre nós. Portanto, nenhum de nós merece ser salvo, mas Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua generosidade, ele nos oferta a salvação e nos leva às mansões celestiais. Então Jesus, por sua graça, transforma aquele gadareno e agora ele é transformado em um missionário. E quando, através de um gesto de gratidão, ele está dizendo: Senhor, deixa eu estar contigo no barco. Me faz bem estar contigo. Eu quero estar contigo pelo resto da minha vida. O Senhor mudou a história da minha vida. O Senhor me resgatou das garras de Satanás. O Senhor me transformou num vaso de honra e de valor. Veja que lição linda. Veja que lição exemplar o gadareno nos ensina. Depois que Jesus o liberta, o transforma, ele não se orgulha, ele não se exalta, ele não bate no peito, ele não empina o seu nariz, mas ele, meus irmãos, queria estar com Cristo em um gesto de gratidão e humildade por aquilo que Jesus havia feito na sua vida. Então, meus queridos irmãos, eu costumo dizer, para mim primeiramente, porque eu também estava no lixo, eu também estava escravizado por Satanás, eu também estava na lama do pecado e fui alcançado pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu sempre digo, Deus não levanta o homem do chão para empinar o nariz, mas Deus levanta o homem do chão para glorificar e engrandecer o seu nome, para testemunhar a sua bondade. E foi isso que o gadareno fez. Jesus não permitiu que o gadareno subisse no barco e seguisse viagem com ele. Mas Jesus disse: não, a partir de agora você vai para a sua casa, vai para os teus familiares, vai reencontrar os teus, e chegando lá tu anuncia para eles que eu te encontrei e que grandes coisas eu fiz na sua vida, que eu mudei a tua história, que eu mudei a tua sorte, que eu transformei a maldição em bênção, que eu transformei as trevas em luz. E a Bíblia diz que o gadareno saiu anunciando em Decápolis, que do grego deca é 10, polis é cidade. Então, Decápolis significa 10 cidades. 10 cidades que haviam naquela região. Ele saiu anunciando naquelas 10 cidades um encontro maravilhoso que ele teve com a pessoa de Jesus, o Salvador, o Libertador, o Transformador, o único que pode perdoar pecados, o único que pode transformar o homem, o único que pode levar o homem para o céu é Jesus. E a Bíblia diz que abaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação não vem por nome de Pedro, não vem pelo nome de João, de Maria, mas a salvação está no nome poderoso de Jesus Cristo. E nesta tarde eu declaro, por intermédio da palavra de Deus,
que a salvação está entrando no teu lar, está entrando na tua casa, alcançando o teu ente querido, alcançando o teu familiar, alcançando os teus filhos, a tua família. Creia que nessa tarde a salvação está entrando na sua casa. Como alcançou o gadareno, como alcançou o Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. O desejo de Jesus é salvar o perdido. O desejo de Jesus é perdoar o homem. O desejo de Jesus é dar uma nova vida. O desejo de Jesus é criar um novo coração. Porque a paz verdadeira nós só encontramos na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, Jesus, após libertar o gadareno, ele segue sua viagem. Ele segue a sua trajetória missionária, a sua trajetória evangelística, a sua trajetória missionária. Agora chegamos em Marcos capítulo 5, versículo 21. Depois que Jesus liberta o gadareno, depois que Jesus despede o gadareno e o transforma em um poderoso missionário. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando outra vez Jesus num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e logo que ouviu, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas, e impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aqui, meus irmãos, o evangelista Marcos segue narrando a trajetória da vida de Jesus, a trajetória do seu ministério terreno. Jesus, após libertar o gadareno, se retira da região de Gadara, sobe na sua embarcação com seus discípulos. E agora Jesus chega, meus irmãos, no outro lado do mar. E quando Jesus desembarca lá, a Bíblia diz que agora se apresenta a Jesus, chega diante dele um homem por nome Jairo. E a Bíblia diz que Jairo era um principal da sinagoga. A Bíblia descreve Jairo como sendo um chefe da sinagoga, onde eram realizados cultos nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, os cultos eram realizados na sinagoga, no templo e nas casas. Nestes 3 lugares, os cultos eram realizados na época de Jesus. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Era um dos chefes da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, onde eram realizados os cultos. Jairo, então, não era qualquer um. Jairo era um homem eminente, importante. Era um homem que tinha uma posição. Era um homem nobre, um homem destacado. Mas a Bíblia nos diz que a enfermidade chega à porta da sua casa e acomete a sua filha. E se aposta da sua filha. Uma adolescente, a filha de Jairo, deste principal da sinagoga, cai enferma. A Bíblia não nos revela a enfermidade exatamente, mas nos diz que era uma enfermidade mortal que levava para a morte. E diz que aquela menina estava gravemente enferma na sua casa. Estava moribunda, à beira da morte. A situação de enfermidade era grave. O quadro era grave. E Jairo, então, naturalmente, como um pai, como qualquer pai, se apavora, se desespera. E ele vê que, embora fosse um homem eminente, importante, destacado, um líder de uma sinagoga, Jairo tem uma atitude muito importante, uma atitude nobre, uma atitude louvável, uma atitude exemplar, mesmo sendo um chefe da sinagoga, um líder da sinagoga. Jairo, diante do seu problema, diante da enfermidade que acometeu a vida da sua filha, ele se vê impossibilitado de fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, por mais famoso que o homem seja, por mais importância que o homem tenha na sociedade, por mais talentoso que o homem e a mulher seja, ele sempre vai precisar de Jesus. Ele sempre vai precisar e depender da intervenção divina sobre a sua vida. Porque sem Deus nós não somos nada, irmãos. Sem Deus nós não podemos nada, não temos nada. O nosso poder vem de Deus. A nossa força vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Os milagres, quem opera é Deus. Por mais que sejamos isso ou aquilo, somos limitados. Somos dependentes e carentes da ajuda e da intervenção divina.
sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. É essencial a ajuda divina e o socorro do céu sobre nós. Então Jairo se vê cercado por aquela circunstância. Olha para sua filha enferma, naturalmente como um pai. A sua alma começa a chorar, triste, e ele sem poder fazer nada, com as mãos atadas. E Jairo avista Jesus que está entrando ali na sua cidade, que está desembarcando do barco. E Jairo não desperdiça a oportunidade. Jairo vai se despir agora do seu eu, do seu orgulho. Jairo agora vai esvaziar-se de si mesmo. Este é o grande passo, primeiro grande passo para que nós venhamos receber o milagre da parte de Deus. Para que nós venhamos ser alcançados pela parte do milagre de Deus. Por um milagre da parte de Deus. É chegar diante de Jesus se esvaziando. É chegar diante de Jesus se despindo do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho. É chegar diante de Jesus reconhecendo que somos tão necessitados quanto qualquer outra pessoa. Por mais destacado que sejamos, por mais talentosos que sejamos, por mais unção que tenhamos sobre a nossa vida, o que nós temos não é nosso, vem de Deus. Então Jairo chega se esvaziando. Ele chega ali humildemente e ele chega pedindo ajuda de Jesus. E ele chega pedindo socorro para Jesus. Muito bonita a atitude de Jairo. Muito exemplar a atitude de Jairo. Ele não chega batendo no peito. Ele não chega se estufando. Ele não chega com o seu nariz empinado. Deus não atende quem chega se exaltando. Deus não atende quem chega com o nariz empinado. Jesus condenou na parábola do fariseu e publicano, ele condenou a atitude do fariseu, que se louvava, se gabava, se engrandecia perante Deus, dizendo que jejuava tantas vezes ao dia, e dizendo que era melhor que aquele publicano que ali estava, mas o publicano não ousou levantar os olhos aos céus, diz a Bíblia, mas com a sua cabeça baixa o publicano reconhece a sua miséria e ele roga o favor divino sobre a sua vida. Jesus depois lança uma interrogação em cima disso e ele diz, qual dos dois vocês acham que desceu justificado do monte? E Jesus faz questão de responder e dizer, eu vos digo que o publicano desceu justificado do monte e não o fariseu, porque aquele que a si mesmo se exalta, Deus o humilhará, mas aquele que se humilha, Deus o exaltará. E é isso que Jairo está fazendo. Ele chega se despindo do seu orgulho, ele chega se esvaziando de si mesmo, ele chega reconhecendo as suas misérias, como aquele centurião de Cafarnaum, tinha 100 homens às suas ordens, era um homem importante, mas quando Jesus adentra em Cafarnaum, ele chega se esvaziando e dizendo, não sou digno de que vás debaixo do meu telhado, dize apenas uma palavra, e eu tenho certeza que o meu criado será curado, será sarado. Então, meus irmãos, esta tarde eu tenho certeza que todos temos problemas, todos estamos atrás de algum milagre da parte de Deus, mas para que tomamos posse deste milagre, para que Jesus nos atenda, nos responda e nos alcance, meus irmãos, é necessário nós chegarmos perante Ele, nos esvaziando de nós próprios, como Naamã, meus irmãos, que não queria descer, mas quando ele dá o 7º mergulho, que é o número da perfeição de Deus, ele levanta-se purificado das águas daquele rio, porque o desejo de Deus é que nós venhamos nos achegar humilhados na sua presença. E diz a Bíblia, com o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu tenho certeza que todos nós precisamos de uma intervenção divina sobre a nossa vida, de um milagre da parte de Deus, de uma porta aberta, de uma intervenção no seio familiar, mas isso só será possível se nós nos achegarmos como Jairo, como o centurião de Cafarnaum, nos humilhando, nos esvaziando de nós mesmos, esquecendo quem nós somos, nossos títulos, nossos dons, nossa intelectualidade, nossa capacidade, que venhamos nos jogar nessa tarde, irmãos, aos pés de Jesus, como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. É essa atitude que Jesus espera de nós, porque Ele está desejoso em te responder, em te curar, em te libertar, em te alcançar um milagre tão esperado, a vitória tão almejada. Em 2 Crônicas 7,14, Deus faz 4 exigências do seu povo, e a primeira exigência
promessa de Deus do seu povo é esta: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus exige humilhação da minha parte, Deus exige humilhação da sua parte, para que ele venha nos alcançar e nos responder dos altos céus. Jairo então vai dizer: Jesus, eu rogo, eu imploro, venha até a minha casa, venha curar a minha filha, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, mas eu sei que se o Senhor estender a sua mão, a minha filha será curada, a minha filha será salva da morte. Talvez aos olhos humanos, meu irmão, é impossível o teu filho se transformar num servo de Deus, a tua filha se transformar numa mulher de Deus, o problema familiar ser resolvido, esta porta será aberta, mas se nós seguirmos o exemplo bíblico destes personagens e nos achegarmos, nos esvaziando, nos humilhando, nos jogando e nos lançando aos pés do Senhor, Ele vai resolver, Ele vai solucionar, e nós vamos testemunhar e testificar o milagre da parte de Deus. Agora Jesus está indo, deslocando em direção à casa de Jairo, principal da sinagoga, para resolver o seu problema. Deus não faz acepção de pessoas, Ele atende o pequeno, o grande, o pequeno. Veja bem, Ele tinha acabado de sair de um cemitério, libertado um homem possesso de espíritos malignos, transformou ele em um poderoso missionário, e agora ele para e atende o principal da sinagoga. Para Deus, meus irmãos, pode ser um principal de sinagoga, pode ser um endemoniado que viva num cemitério, para Deus todos valem a mesma coisa. Para Deus todos têm o mesmo valor. Para Deus todos são iguais, nenhum é maior ou melhor do que o outro. Se engana quem pensa que é maior ou melhor que o seu próximo, pelas riquezas que tem, pela fama que tem, pelo nome que tem, pelos bens que tem. A Bíblia diz em Gálatas: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Agora, Jesus Cristo está indo solucionar o problema de Jairo. Está indo curar a filha de Jairo. E agora nós chegamos aqui no versículo 25 do capítulo 5, que eu li com os irmãos. Enquanto Jesus está em deslocamento para a casa de Jairo, o principal da sinagoga, Jesus deslocando com Jairo, agora no meio do caminho Jesus se depara com outro personagem bíblico. Agora ele não se depara com um homem, mas ele se depara com uma mulher. E a Bíblia não revela o nome desta mulher, mas a Bíblia nos revela o seu problema. E por quanto tempo ela vinha sofrendo com este problema. A Bíblia nos diz que esta mulher aqui, ela vinha sofrendo 12 anos com uma hemorragia. 12 anos com um fluxo de sangue. 12 anos de um ciclo menstrual ininterrupto. Ela estava sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, não 12 dias. 12 anos, não 12 meses. 12 anos, não 12 horas. 12 anos, não 12 semanas. Eu não sei por quanto tempo você está sofrendo, meu irmão. Eu não sei por quanto tempo você vem atravessando essa situação. Eu não sei por quanto tempo você está em busca da sua vitória. Mas eu quero dizer para você: não desanime. Eu quero dizer para você: não desista. Eu quero dizer para você: persista. Eu sei que o processo de espera é dolorido, é sofrido. Muitas vezes é angustiante, desanimador, desafiador. Mas eu quero dizer que o segredo da vitória está na perseverança. O segredo da vitória está em ter paciência. Em Eclesiastes capítulo 3 diz a Bíblia que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, isto é, na terra. E eu quero dizer para você que Deus não chega antes, Deus não chega atrasado também, mas Ele chega sempre na hora certa. Só que o tempo dele não é o nosso tempo. A hora dele não é a nossa hora. E eu sei que o processo de espera não é fácil. Mas Deus está dizendo para você ter calma.
Deus está dizendo para você esperar. Deus está dizendo para você ser paciente, porque Ele não esquece um filho seu. Ele não esquece de ninguém. Ele é amigo de todo mundo. Ele tem ajuda para todo mundo. Ele está com a mão estendida para todo mundo. Ele está de braços abertos para todos quantos necessitarem se achegar na sua presença. Esta mulher, 12 anos sofrendo, meus irmãos. Imagine dias de angústia, dias de solidão profunda, a depressão batendo a porta. E esta mulher agora está ali totalmente, completamente envolvida por aquela dor aos longos dos seus 12 anos, na expectativa, no sonho, no desejo de ser contemplada com um milagre. E a Bíblia nos diz que os médicos do seu tempo, da sua época, não puderam e não conseguiram solucionar o seu problema. Não conseguiram a cura para aquela mulher. E a Bíblia diz que agora ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. Ela já tinha se despendido de todos os seus bens. E agora ela está ali triste, cabisbaixa, angustiada, possivelmente depressiva, sem dinheiro, apenas contemplando a derrota à sua frente, apenas contemplando a enfermidade à sua frente, que 12 anos vinha assolando e torturando, flagelando a sua alma, o seu ser. Talvez você que está me ouvindo, você acha que vai terminar dessa forma, dessa maneira, enfermo deste jeito, em cima desta cama. Talvez você pense que a sua história vai terminar desta forma, dessa maneira, que você vai terminar o fim dos seus dias desta forma, desta maneira, sofrendo desta maneira, desacreditado dessa forma. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que é exatamente neste momento que esta mulher agora está ali sem dinheiro, desacreditada, pensando que iria findar o fim dos seus dias daquela forma, queria morrer naquela circunstância. Mas a Bíblia diz que é exatamente neste momento que alguém serve de instrumento para ela, de boca de Deus para ela. E a Bíblia nos diz que agora esta mulher desacreditada, esta mulher que estava agora sem dinheiro, esta mulher que estava agora desenganada pelos médicos da sua época e do seu tempo, esta mulher agora que estava tomada pelo desespero da sua alma, a Bíblia diz que ela ouviu falar de um nome poderoso, ela ouviu falar de um nome grandioso, ela ouviu falar de um nome miraculoso, ela ouviu falar de um nome que é sobre todos os nomes. A Bíblia diz que esta mulher ouviu falar do nome de Jesus. E nessa tarde você tem a oportunidade de ouvir falar deste nome que cura, deste nome que liberta, deste nome que te traz paz, deste nome que sara as feridas da tua alma, deste nome que faz aquilo que a medicina não pode fazer, deste nome que ressuscita mortos. O nome de Jesus nessa tarde está te trazendo paz, está te trazendo fé, está te trazendo esperança. O nome de Jesus nessa tarde está te trazendo cura, não apenas cura física, mas cura emocional, cura espiritual, porque o nome de Jesus é poderoso. Ele vai onde o médico da terra não vai, ele toca onde o médico da terra não toca. Ei, meu irmão, creia que nessa tarde o nome poderoso de Jesus está ecoando aí na tua casa, no mais profundo do teu coração, te levando paz, te levando calma e levando esperança para você. Creia, tome posse desta palavra nessa tarde. Meu querido irmão Ismael, Deus te abençoe. Bom te ter por aqui, meu amigo. Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, a tua casa. Deus te abençoe grandemente, meu amigo, em nome de Jesus. Então esta mulher ouve falar de Jesus. Imagina alguém chegando para ela e dizendo: mulher, eu conheço um homem que tem poder de andar sobre as águas. Mulher, eu conheço um homem que tem poder de desafiar a lei da gravidade na quarta vigília da noite, que era 3 horas da madrugada. Mulher, este homem tem poder de transformar o mar em tapete, alta madrugada, e socorrer os seus discípulos. Eu imagino alguém chegando e falando: mulher, este homem é tão poderoso que ele tem poder de tirar moeda da boca de um peixe.
Mulher, este homem é tão poderoso que ele chegou diante da tumba de Lázaro, já estava em estado avançado de putrefação, apodrecido. Ei, Lázaro já estava há 4 dias morto, mas ele chegou diante da tumba de Lázaro e com voz de autoridade lhe disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida. Mulher, este homem é Jesus. Se você encontrá-lo, ele vai resolver o teu problema. Se você encontrá-lo, ele vai te dar a paz que você precisa. Se você encontrá-lo, ele vai proporcionar a esperança que você tanto precisa. E quando a mulher ouve falar do nome de Jesus, irmãos, a Bíblia diz que a fé brota no interior da sua vida. E agora esta mulher agora já começa a falar no interior do seu coração e a dizer consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Veja o poder que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde eu declaro no poder e na autoridade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que Deus está proporcionando esperança para você, que Deus está proporcionando paz para você. Ei, a desesperança te cercava até este momento, mas a partir de agora, no poder e na autoridade do nome e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fé está brotando na tua vida. Receba fé para crer, receba fé para acreditar, receba fé para tomar posse do milagre, receba fé para ver o teu filho liberto, a tua filha transformada. Receba fé nessa tarde para tomar posse do milagre que Deus tem reservado para você. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. Eu tenho que encontrar este homem. Eu tenho que ir em busca deste homem. Eu tenho que tocar nas vestes. Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Apenas um toque, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que ela vai por detrás da multidão. Ela vai se arrastando, se esvaindo em sangue. Imagina, os irmãos, a dificuldade desta mulher. As pessoas se afastando dela. Até mesmo porque a pessoa que sofria de hemorragia, segundo a lei de Moisés, era uma pessoa mal vista, era uma pessoa desprezada pela sociedade. Se ela se assentasse em uma cadeira, após ela ter assentado em uma cadeira, ninguém queria sentar-se, porque a cadeira, conforme a lei de Moisés, passaria a se tornar impura. Então, meus irmãos, imagine só, não bastava enfrentar o desprezo, a tamanha dor causada por este sofrimento de 12 anos de hemorragia, meus irmãos, mas esta mulher agora cheia de fé, a fé que a palavra de Deus proporcionou no seu coração, a fé sobrenatural. Ei, meu irmão, essa tarde deixa a fé sobrenatural se apoderar de você, se apoderar da tua vida. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, e é necessário que aquele que de Deus se aproxime com fé. Vamos repreender, igreja, toda incredulidade, toda dúvida agora, e vamos dar espaço à fé sobrenatural, nascida no coração de Deus, apoderar-se do nosso coração, para que nessa tarde nós venhamos tocar Jesus, e Ele venha nos atender, e nos responder, e nos alcançar com o milagre que tanto almejamos, que tanto esperamos. E lá vai ela entre a multidão, talvez rastejando, se esvaindo em sangue, tamanha dificuldade. Mas a Bíblia diz que ela, através do seu esforço, consegue tocar as vestes do mestre. E quando ela toca nas vestes do mestre, diz a Bíblia que imediatamente, instantaneamente, na mesma hora em que ela toca nas vestes do mestre, aquela hemorragia, aquele fluxo, aquela enfermidade que por 12 anos atormentava a sua vida, atormentava a sua alma, na mesma hora aquela enfermidade caiu por terra, na mesma hora aquele fluxo se estancou, na mesma hora, meus irmãos, ela foi livre daquela hemorragia, daquela doença que os médicos não puderam libertá-la, daquele sofrimento que os médicos não puderam livrá-la. Este sofrimento que te atormenta, não sei faz quanto tempo. Este problema que você vê à sua frente, não sei faz quanto tempo. Mas hoje Deus está dando um basta neste problema. Hoje Deus está trazendo a solução para este problema. Hoje Deus está dando fim a este teu sofrimento. Foi o que Deus falou em Êxodo 3. Deus desceu na sarça e disse: Moisés, eu tenho visto toda a aflição do meu povo. Eu tenho contemplado a aflição que eles têm sofrido por parte de Faraó. Mas eu desci, Moisés, disse Deus, para livrar o meu povo. Então, meus irmãos, Deus, Ele conhece todo o sofrimento pelo qual passamos. Nada passa despercebido aos seus olhos. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele está te vendo no meio deste deserto. Ele está te vendo no meio deste bombardeio que você está passando.
Ele está te contemplando no meio dessa tempestade. E Deus nessa tarde está dizendo que Ele está dando um basta a este sofrimento. Basta você tocar nele com fé. Basta você utilizar a sua fé. Basta você colocar a sua fé em prática. Coloca a tua fé em prática, meu irmão, essa tarde. E a Bíblia diz que quando ela toca, imediatamente aquela enfermidade secou. Imediatamente, na mesma hora. Tem vitórias de Deus que são instantâneas. Tem milagres de Deus que você pede e já recebe na hora. Outros demoram um pouco mais, porque Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. Então, meu irmão, se não chegou a tua vitória ainda, persevera, continua, persista, insista. Pode ser hoje, pode ser agora. Mas persista, continue crendo. Continue exercitando a sua fé. Continue acreditando no Senhor. Continue dependendo do Senhor. Que daqui um pouquinho Ele vai te surpreender com um milagre tão almejado, com a vitória tão desejada. E aquela mulher, quando ela toca, aquela hemorragia estancada na hora, aquele fluxo seca na hora. Veja só o poder extraordinário de Deus, irmãos. Só Deus faz aquilo que não podemos fazer. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus não conhece o impossível. Deus não vê a impossibilidade à sua frente. Foi Ele quem abriu a madre de Ana, e ela concebeu a Samuel. Foi Ele quem abriu, meus queridos irmãos, a madre de tantas outras mulheres estéreis da Bíblia Sagrada. Ele é o Deus do impossível. Ele fez Sara, avançada em idade, conceber e dar à luz ao seu filho Isaque. Ele é o Deus de coisas impossíveis. Por isso, creia, meu irmão, vamos exercitar a nossa fé nessa tarde, porque o mesmo Jesus que libertou o gadareno, o mesmo Jesus que curou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que curou esta mulher hemorrágica, é o mesmo que está conosco neste tempo presente, nesta era. É o mesmo que cuida de mim, que cuida de ti, que cuida das nossas vidas, de nossa família. É o mesmo que tem cuidado de nós. E 1 Pedro 5,7 diz a Bíblia: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É toda a ansiedade, meu irmão. Ansiedade na vida material, na vida espiritual, na vida ministerial, em qualquer área que você esteja ansioso, vamos entregar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nossas vidas, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Se estamos de pé, é porque Ele tem cuidado de nós, e as suas misericórdias se renovam a cada dia sobre a nossa vida. Então só nos resta agradecer a Deus e continuar confiando no seu cuidado, na sua provisão. Então a Bíblia diz que agora ela toca e ela está curada, está liberta daquele mal. E Jesus Cristo começa ali a olhar para ver quem o havia tocado. Jesus vai interrogar e dizer: quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos, dentro de uma visão óbvia e lógica, eles vão dizer: mestre, há uma multidão te comprimindo, há uma multidão te apertando. E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? É porque os discípulos, a sua visão era limitada. A nossa visão é limitada. Deus vê aonde nós não conseguimos ver. Deus enxerga a necessidade que nós não conseguimos enxergar. E Jesus Cristo diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Foi um toque com fé, foi um toque diferente. O que atrai a atenção de Deus é quando tocamos com fé, com sinceridade, é quando nós o buscamos de todo o nosso coração. É o que diz a Bíblia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquela mulher tocou com fé, aquela mulher tocou nele com o coração. Por isso ela atraiu o milagre sobre a sua vida, por isso ela atraiu a atenção de Deus sobre si. Então nessa tarde, se nós queremos atrair a atenção de Deus, atrair o milagre de Deus, é tocar em Jesus com fé, é tocar em Jesus, meus irmãos, com fé, é tocar em Jesus com o coração, é prestar uma adoração verdadeira, não uma adoração superficial, mas uma adoração do profundo de nosso coração. Não apenas buscá-lo com palavras, mas buscá-lo com verdade, com sinceridade, com inteireza e singeleza de coração. Então por isso esta mulher atraiu a atenção e o milagre de Deus sobre a sua vida. Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, para finalizar esta tarde, Marcos 5,34, agora a mulher está diante de Jesus e a Bíblia diz que ela conta a ele toda a verdade, ou seja, ela narra o contexto da sua vida.
Ela vai dizer: Jesus, eu estava enferma por 12 anos. Jesus, eu já estava desacreditada. Jesus, eu já tinha ido em vários médicos. Nenhum deles pôde me curar. Nenhum deles pôde me proporcionar a cura. Jesus, eu já estava sem dinheiro, desacreditada. Mas foi neste exato momento que alguém chegou para mim e me disse que se eu te encontrasse, se eu encontrasse contigo, o Senhor poderia resolver o meu problema. Não importasse o problema, independente de quanto tempo eu vinha sofrendo, o Senhor seria maior que o meu problema, maior que a minha dor, maior que a minha enfermidade. E fui eu, Jesus, quem vim entre esta multidão e toquei nas tuas vestes. E eu, Jesus, ao tocar nas tuas vestes, eu fui curada, eu fui sarada, a minha história foi mudada. Ei, meu amigo, essa tarde toca com fé, toca nele com fé, deixa a dúvida de lado, deixa a incredulidade de lado e utiliza a sua fé nessa tarde, porque ele tem milagre para você, para tua família, para tua casa. Seja alcançado essa tarde pelo milagre da parte de Deus, seja alcançado pela intervenção divina. E a Bíblia diz, para finalizar, Marcos 5,34, Jesus vai dizer à mulher: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja livre deste tal mal. Jesus despede a mulher dizendo: a partir de hoje tu é minha filha, a partir de agora tu é minha filha. Foi o que ele fez conosco quando estávamos neste mundo de ilusão, quando vivíamos perdido, buscando a paz em tantos lugares. Quando nós o encontramos, a Bíblia diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Hoje temos o privilégio de não sermos apenas criaturas de Deus, mas somos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso mediador entre nós e Deus. E Jesus diz: além de tornar-se minha filha, a partir de agora você recebe fé, você passa a andar não por vista, mas pela fé. Filha, a tua fé te salvou. E Jesus diz: além de tornar-se minha filha, além de receber a fé na tua vida, a partir de agora você também recebe paz. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, disse ele. E ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz sobrenatural, a paz de Jesus é uma paz incomparável. Você pode estar em meio a uma selva de pedra, você pode estar em uma situação totalmente desfavorável, mas se a paz de Jesus habitar na tua vida, se a paz de Jesus residir no interior da sua vida, você consegue manter-se calmo, você consegue manter-se sossegado, você não se desespera, mesmo estando em meio a uma tempestade. Se a paz de Jesus habitar na tua vida, você consegue manter-se tranquilo, porque você sabe que daqui um pouquinho Jesus Cristo, meu irmão, vai vir ao teu encontro e vai te tirar dessa situação desfavorável, e vai fazer a tempestade cessar, e vai fazer o vento acalmar, e o teu barco não vai afundar, a embarcação da tua família não vai afundar, a embarcação do teu casamento não vai afundar, a embarcação do teu ministério não vai naufragar. Toma posse dessa vitória nessa tarde, e Jesus vai dizer a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E por último, Jesus está dizendo: seja livre deste teu mal. A partir de agora você é livre. Quando nós encontramos Jesus, quando nós o recebemos em nosso coração, ele nos torna filho, ele nos dá fé, ele nos dá paz. E para finalizar, ele nos liberta por completo, porque ele disse: fica livre deste teu mal. A partir de hoje você é livre. A partir de hoje o mal não tem mais poder sobre a tua vida. A partir de hoje você é livre. João 8,32 diz a Bíblia: ei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, a verdade é Jesus. Só ele liberta o homem, só ele muda a história do homem. Então glorifiquemos a Deus, porque tal como esta mulher hemorrágica, nós fomos alcançados, nos tornamos um filho de Deus, recebemos uma nova vida, e hoje não andamos por vista, mas andamos pela fé que temos no Filho de Deus. E eu quero dizer, este mesmo Jesus que libertou o gadareno e o transformou em um missionário, esse mesmo Jesus que curou, ressuscitou a filha de Jairo, porque posterior Jesus Cristo ter curado a mulher hemorrágica, Jesus Cristo vai à casa de Jairo e ressuscita a sua filha que estava morta. É este Jesus que vos prego, este Jesus poderoso, este Jesus vivo, este Jesus ressurreto, este Jesus que venceu a morte, e a qualquer hora ele virá nos céus com poder e grande glória. Esta mensagem bíblica que eu queria deixar para os irmãos,
Espero ter edificado a fé dos irmãos, a fé do povo de Deus, porque a fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé no não crente. É pela palavra que ele se converte, através da ação do Espírito Santo, como no caso da mulher hemorrágica e tantos outros personagens bíblicos, e assim também a fé do cristão, da igreja, do corpo de Cristo, ela é alimentada, produzida, acrescentada e mantida pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então eu espero ter edificado a sua fé e creia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a igreja, o corpo do Senhor Jesus, e creio que nessa tarde você foi alcançado pelo milagre tão esperado da parte de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui estiveram. Obrigado pela interação, obrigado pelo incentivo, pelas orações. Deus abençoe também o irmão Jonas Azalinos. Deus te abençoe, servo do Senhor, teu ministério, a tua vida, a tua família. O irmão, uma bênção, pregador do evangelho. Que Deus te abençoe. A todos os irmãos e irmãs, vamos estar agora orando a Deus e querendo Deus em uma próxima oportunidade. Virei novamente aqui para partilhar a poderosa e imutável palavra de Deus. Vamos orar. Una sua fé com a minha agora. Eu não sei o problema que você está atravessando, eu não sei o que você está precisando, mas vamos orar e vamos unir a nossa fé a exemplo desta mulher hemorrágica e de tantos outros personagens bíblicos que por meio da sua fé receberam um milagre e a vitória da parte de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na tua santa e poderosa presença estamos aqui nessa tarde. Ó Deus, eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que interagiu nesta live, pela vida dos teus filhos, e eu rogo uma bênção toda especial sobre todos neste instante, nesta hora, sobre o lar, sobre a vida, sobre o ministério dos teus servos. Abençoa-os agora, estende a tua forte mão, tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o mesmo que libertou o gadareno, o mesmo que curou a mulher hemorrágica, o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo e tantos outros personagens bíblicos. Só o Senhor pode fazer milagre, só o Senhor faz aquilo que não podemos fazer. O Senhor é aquele que vai além da medicina. Alcança o meu irmão agora, com um milagre tão almejado, o seu lar, a sua casa, a sua vida, as suas finanças, seja qual for o problema, tu está acima do nosso problema, tu está acima do nosso dilema, tu está acima das nossas dificuldades. Somos eternamente dependentes e necessitados da tua presença, da tua graça, do teu favor. Não retira de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Eu abençoo a todos agora, em um nome poderoso de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos. A paz do Senhor.